Aí, acho que agora Pode tá ok. fazer as honras. Fico sempre eu que sou mais velho, né? Tá certo. Bom dia então, galerinha, né? A gente tá aqui de novo, mais para tirar mesmo dúvidas. A gente está vendo que tem muito pouca gente online hoje, né? E talvez seja exatamente por saber que a ideia nem é passar tanto conteúdo novo hoje, a ideia é mais tirar dúvidas com vocês e ver o que a gente pode ajudar, o que a gente pode orientar. O Luiz tem, parece que, algumas notícias, novidades sobre o estágio para quem ainda não fez a parte prática, né, que estava com o problema da pandemia e tal, e aí tem novas orientações para esse pessoal. E aí a gente queria trocar uma ideia com vocês, eu queria falar com vocês um pouquinho, porque tem gente que eu acho que ainda não conseguiu compreender com toda a clareza o que é a fundamentação teórica e por que a gente faz a fundamentação teórica, né? Então, ontem ainda eu estava atendendo um pessoal pelo WhatsApp, e pelo WhatsApp é bem mais difícil de explicar, então, porque a gente, né, não consegue falar e tal, muito do que eu quero explicar, eu preciso interagir com a pessoa, e pelo WhatsApp, por texto, é mais difícil, né? Então, quero ver se a gente consegue reforçar isso com vocês hoje um pouquinho, e aí era mais a questão das dúvidas mesmo, deve ser uma reuniãozinha curta, tá? Mas a gente acha importante estar aqui à disposição, mostrar para vocês que a gente está aqui à disposição, né? Até porque, acho que é bom vocês também saberem, nós temos, né, os casos dos alunos que terminaram o terceirão ano passado e que não tinham terminado o estágio, né? Teve uma série de alunos que ficaram pendentes. E aí, essa semana, eles reapareceram, porque chegou o mês de julho, e eles reapareceram, e aí a gente, semana que vem, inclusive, marcou um encontro com eles lá na escola, para explicar que se não fizer o trabalho, não tem aprovação, né? Que a gente tinha dito que pode aprovar as pessoas em julho, mas eles podem ser aprovados em julho desde que cumprindo todos os prazos, não é só de todos os trabalhos, não é só esperar o mês de julho chegar, né? É trabalhar até o mês de julho. Então, nós vamos ter essas pessoas aí para resolver, e já estamos aflitos na reunião que teve essa semana, estamos aflitos já com algumas pessoas dessa turma de vocês também, que até julho praticamente não trabalharam, né? Então, é aquela coisa, o Luiz tem ali, a gente até estava conversando antes de começar a gravar a reunião, a gente tem uma planilhazinha de todos os trabalhos, quais eram as datas de entrega, quem entregou e quem não entregou, né? Se você pegar ali dos reprovados do ano passado, você vai ver que a enorme maioria não entregou os trabalhos do meio do caminho. E aí, claro, não fez do meio, como é que ia entregar o final, né? Então, para alguns, parece que fala assim, lá em outubro eu resolvo, e isso não deu certo com o pessoal do ano passado, né? Então, a gente espera que esse ano o pessoal faça diferente, e quem ainda não acordou, que acorde o quanto antes, né? Porque senão, a tendência é que a gente tenha no ano que vem os atrasados desse ano, né? E a gente não gosta disso, não faz isso por prazer, não faz isso por nada, mas é a colheita daquilo que plantou, né? Então, a gente precisa ter isso bem claro. E aí tem, por outro lado, como tinha ano passado, tem também esse ano, um grupo de pessoas que leva extremamente a sério, né? E que está toda semana fazendo, está toda semana produzindo, está toda semana contribuindo. E a gente tem dito, e vamos continuar fazendo assim, né, Luiz? Nós vamos nos concentrar nessas pessoas que querem fazer, certo? A gente vai só lembrando e avisando os outros para não chegar lá no final do ano e falar assim, puxa, mas ninguém me avisou, né? A gente vai avisando, mas a gente tem se concentrado naqueles que produzem, né? E a gente precisa que aqueles que não conseguem assistir os vídeos ao vivo com a gente, que assistam num outro horário. Então, vocês passem também, por favor, esse recado, né? Tem gente que manda pergunta de WhatsApp, e aí eu falo assim, mas você viu o vídeo? Ah, não, eu não vi, professor. Então, vai lá ver o vídeo, tá tudo lá explicadinho, né?
A gente não faz isso aqui só para ficar aparecendo, a gente faz isso aqui porque a gente acha importante para esclarecer as coisas para vocês, certo? Então, acho que é mais ou menos isso. Vou pedir para o Luiz falar sobre o pessoal que ainda não fez estágio, e aí queria depois comentar com vocês um pouquinho sobre a organização do todo do trabalho, para quem ainda não entendeu como é que a fundamentação teórica entra ali, tá bom? Vai lá, Luiz. Então, pessoal, eu até fiz algumas anotações, até uns avisos paroquiais, né? Primeiramente, eu quero parabenizá-los, tanto o 301 quanto o 302, pela camiseta do Terceirão. Eu achei muito criativo, muito bonito, né? Porque a gente ficou até orgulhoso, né? Ali o 302 está ocupado fazendo TCC, que bom, né? Que estão ocupados fazendo isso. O professor gostou bastante das duas camisetas ali, do desenho do Ben e tudo. Então, a gente fica bem, bem feliz, assim, eu sei que é um momento de pandemia, que a gente não está presencialmente, mas a gente vai guardar essas camisetas com um grande carinho de todos vocês. Também, outra coisa que a gente quer agradecer e que a gente está muito feliz é pelo resultado do pré-conselho, né, que a Jéssica repassou na reunião pedagógica na segunda-feira, e a gente, né, recebeu bastante elogios dentro da disciplina de estágio por parte de vocês. Isso a gente também fica muito feliz, porque o estágio, ele sempre foi visto como um bicho de sete cabeças, né, e na verdade a gente não quer isso, a gente quer que realmente vocês consigam aprender a metodologia, consigam produzir, então a gente ficou bastante feliz, assim, né, que a gente está conseguindo atender realmente, né, com qualidade, os alunos que nos procuram. Então, em contraponto, né, agora a gente vamos para a parte mais prática dentro da disciplina. Eu fiquei um pouquinho preocupado, né, o Matheus e a Tainá, e do 302 somente a Larissa Zeferino. Então, é um grupo bem pequeno, né, quase 1%, né, dos alunos que estão realmente colocando alguma coisa lá, e faltam basicamente 10 dias, e a gente está falando, a fundamentação, ela é um trabalho um pouquinho mais complicado, que envolve pesquisa, envolve muita leitura, né, às vezes o aluno não está habituado com a linguagem escrita dentro da academia, então leva um pouco mais de tempo, então a minha preocupação é justamente essa, de chegar lá na frente, chegar ali dia 18, 19, não dar conta, e fazer uma coisa não satisfatória, vamos dizer assim. Então, a gente não quer isso, a gente quer que realmente vocês, né, que se dediquem pelo menos uma meia hora por dia, né, eu sei que tem muita gente trabalhando, mas que trabalhe aos pouquinhos para conseguir fazer um trabalho legal. Então, os alunos que tiverem dificuldades em encontrar as fundamentações ali, artigos, nos procurem, né? Então, até no chat ali, a Larissa estava comentando que estava com algumas dificuldades, né, encontrou bastante coisa, até sugeri ela para alguns autores que são renomados dentro do ramo de segmentação e botei ali, né? Então, fica à vontade, né, de conversar com a gente e interagir. Então, que nem o professor André disse, a gente, essa semana, eu peço até desculpas, né, de não ter acompanhado, de não estar mais perto de vocês, e justamente desde segunda-feira a gente tem discutido com a coordenação em relação aos alunos, né, foram 10 alunos que ficaram reprovados em estágio, e, né, chegou julho e simplesmente queriam entregar um trabalho de qualquer jeito, e a nossa briga a gente não pode aceitar dos alunos do ano passado menos que a gente está aceitando de vocês. Então, a gente quer que todos entreguem um trabalho bem feito, né, com orientação, com construção, e eu digo né, mais um reforço, né, não deixe para o ano que vem o que vocês conseguem fazer esse ano. Então, porque justamente é bem complicado até as coisas se assentarem, né, e se acertarem agora nesse momento de pandemia, então a gente precisa dar atenção para esses alunos também. Então, a gente conversou, eu e o professor André individualmente, depois a gente conversou com a coordenação na segunda-feira, essa semana ainda fui mais uma noite conversar com a Maria José, aí hoje, né, a gente basicamente de manhã levantando os dados, e ainda semana que vem tem mais uma reunião com os pais desses alunos, junto com os alunos lá na escola.
Então, essa semana a gente está bem na função disso, mas a gente não quer abandonar vocês, só que vocês precisam produzir, né? Então, só tem basicamente 4 alunos que fizeram alguma coisa, é muito pouco, né? Então, a nossa preocupação é justamente essa. Em relação ao estágio, a coordenação, né, a Maria José já conversou com a Secretaria Regional de Educação e está liberado a retomada dos estágios, né? Então, para aqueles alunos que ficaram devendo horas, né, que não conseguiram concluir, pode entrar em contato com as empresas para fazer a retomada, e aqueles alunos que não fizeram estágio também podem procurar o local, né, ou iniciar os seus estágios. Em relação à Secretaria de Turismo, né, a gente tinha até pensado em pegar esses 10, 11 alunos que faltam e colocar na Secretaria de Turismo, porque é uma empresa que está aberta, né, está trabalhando. No entanto, a gente não consegue atender todos os alunos de uma vez só, porque não é simplesmente largar o aluno lá e não ter atividade para fazer. Então, a gente não tem equipamento, a gente não tem espaço, não pode ter aglomeração, então é uma série de cuidados. Então, o recado, a princípio, a Júlia Michelina, a Moara e o William Souza, eles podem retomar o estágio na secretaria já o quanto antes, se quiser já na segunda-feira já pode iniciar, e daí, assim que eles acabarem, a gente pode estar aceitando os demais alunos. Eu sei que a Júlia falta só alguns dias, né, e a Moara e o William fizeram apenas, acho que uma semana. Então, assim, esses alunos que não querem esperar, né, para fazer estágio na secretaria, eles podem procurar outras empresas, né, às vezes tem um contato com o pai, com o irmão, tem algum conhecido que tem uma pousada aberta, uma agência, enfim, e iniciar o estágio. E a nossa ideia é que esse estágio, ele não pode ser prolongado por muito tempo. Então, o ideal é que o aluno faça em torno de 5 a 6 horas por dia, para acabar esse estágio o quanto mais rápido possível, no máximo, né, em 22 dias, 25 dias, para terminar esse estágio, para não ficar até o final do ano, né, fazendo estágio, dando conta das atividades da escola e mais de todos esses processos, né, protocolo de espaço físico, humano, né, todos esses trabalhos que a gente tem cobrado de vocês. Então, quanto antes fazer essa retomada, melhor, né? Então, os alunos que, às vezes, vai ter casos que a empresa vai estar fechada, vai abrir mais para frente, né? Então, a gente vai ter diversas situações, então a gente fica à disposição para conversar em cada caso específico. Eu acredito que esses alunos que estão presentes aqui na sala, todos já concluíram, todos estão tudo certinho, mas fica o recado, né, para vocês repassarem aos colegas ali no grupo do WhatsApp, né, para entrar em contato quem está com estágio pendente, quem não terminou e quem não fez ainda, certo? Acho que era basicamente isso que eu tinha de recado paroquial para, né, para falar para vocês, e a gente está aqui à disposição. A gente acha que pode esclarecer as dúvidas, né, e explicar mais um pouquinho ali a formatação do trabalho. Contigo, André. Às vezes a gente aperta aqui no botãozinho e não vai. Eu estava aqui tentando abrir um artigo, eu queria abrir um artigo para mostrar para eles, e acho que agora eu consegui um aqui. É que na verdade eu estava procurando um pequeno e não consigo achar um pequeno. Porque daí se mostrar para eles um grande, eles assustam, entendeu? Sim, tu queres que eu abra de algum aluno do ano passado? Eu acho que eu Isso, tenho... abre, Luiz, abre por favor. Tá. Porque, na verdade, eu não tenho aqui uns de 58 páginas, 68 páginas, aí eles apavoram, a ideia não é apavorar ninguém. Porque assim, ó, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês, gente? Por que a gente faz a fundamentação teórica? Ontem teve uma pergunta... Espera um pouquinho que eu vou pegar no... Eu tenho que pegar no pendrive, eu acho, que está no outro computador, mas eu passo aqui rapidinho, tá? Enquanto isso vai falando... Tá, tranquilo. As pessoas estavam me perguntando por que precisa fazer a fundamentação teórica? Onde é que a fundamentação teórica entra nessa história toda do texto, né? E é isso que eu queria mais ou menos que vocês... Eu não sei se todo mundo tem clareza disso.
Porque como a gente vai pedindo para vocês fazerem os pedaços, eu não sei se vocês têm ideia do todo, né? Então, por que a gente tem que fazer a fundamentação teórica? O que é a fundamentação teórica? Como o próprio nome diz, gente, aqui para a gente às vezes fica claro porque a gente vai fazendo isso muitos anos e vai tendo isso como normal, né? Quando eu vou fazer um texto quando eu vou fazer uma redação, manda fazer uma redação do Enem, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão falar sobre um tema qualquer, a importância da universidade para o profissional de turismo, certo? Se é importante ou não fazer universidade para o profissional de turismo. Você pode até ter uma opinião particular sobre isso. Eu acho que é importante, porque a faculdade ensina algumas coisas que só a faculdade ensina, não sei o que e tal. Você pode até ter uma opinião sobre isso, certo? Mas você tem dados sobre isso? Você sabe com clareza quais são as coisas que a universidade ensina? Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que tem universidade e uma pessoa que não tem universidade? Você tem esses conhecimentos todos na tua cabeça? Eu imagino que não, né? Então, se você vai fazer uma redação sobre isso, o que você tem que pegar? Você tem que pegar argumentos que já foram estudados antes por outras pessoas e que você vai poder usar esses argumentos para reforçar a tua ideia, não é isso? Agora, por exemplo, está tendo uma discussão grande sobre a pandemia, né? O que cura e o que não cura o coronavírus. E aí as pessoas ficam discutindo como se isso fosse uma discussão de bar. Usa cloriquina, não usa cloriquina. Usa remédio de verme, não usa remédio de verme. E as pessoas acham que essa discussão tem que ser feita como se fosse feita num bar. E não é assim que é feita uma discussão. Como é que é feita a discussão? O que os médicos estão falando? Que eles precisam estudar, fazer um estudo, certo? Para saber se aquilo funciona ou não. Então, o que eles vão fazer? Eles vão estudar qual é o vírus, eles vão pesquisar os remédios todos que já existem, quais são como é que esses remédios agem no organismo. E aí aqueles que agirem no organismo, cuidando de vírus, que sejam mais parecidos com os vírus do coronavírus, eles vão testar nas pessoas, certo? Aí, testando, eles vão ver se funciona. E aí eles vão escrever artigos dizendo, olha, isso funcionou assim, assim, assado, aquilo não funcionou assim, assim, assado, e etc e tal. Então, não é uma coisa que é feita de um dia para o outro, e não é uma coisa assim, eu gosto mais desse, eu vou tomar a cloriquina. Eu não gosto mais desse, eu não vou tomar a cloriquina. Não é feito, não é uma briga de boteco. É uma briga acadêmica. Muito bem. A mesma coisa agora. A gente quer que vocês façam com o estudo. Então, assim, a importância da informatização no check-in de uma pousada. Eu não quero que você diga que é importante, porque, professor, é óbvio, todo mundo sabe que o computador é importante. Todo mundo quem, cara pálida? Será que é importante ter o computador na recepção da pousada? Será que eu não consigo fazer um atendimento na recepção com qualidade, sem computador? Professor, se for uma empresa pequena, você consegue. Se for uma empresa grande, vai complicar. Quem falou? Você fez estudos sobre isso? Então, é disso que a gente está falando, entende? Quando vocês vão escrever os artigos de vocês, a gente quer que vocês comprovem aquilo que vocês estão dizendo. E aí, como é que vocês vão comprovar isso? Tem dois jeitos. Ou você faz uma pesquisa muito grande. Então, por exemplo, teve gente que estava querendo falar sobre a TPA, por exemplo. A TPA atrapalha o turismo em Bombinhas? Sim ou não? Tem dois jeitos de você fazer uma pesquisa sobre isso. Ou você vai para a rua e entrevista 1000 pessoas e pergunta, olha, você viria mais vezes se a TPA não existisse? O que você acha? Você acha que a TPA está ajudando? Você chegou aqui, tem as lixeirinhas, tem os banheiros, você sabia que isso é pago pela TPA? Você acha isso bom? Você acha isso ruim? Ou você faz uma pesquisa, e aí você, com os dados dessa pesquisa, você vai poder dizer, olha,
50% acha que a TPA é legal, 30% acha que a TPA é ruim, ou o contrário, 70% acha que a TPA é ruim, 20% acha que a TPA é legal. Aí você tem os dados, tá? E aí você não precisa fazer uma pesquisa acadêmica muito grande, porque você fez uma pesquisa de campo, certo? Que é o que o pessoal está fazendo agora com o coronavírus. Ou você faz uma pesquisa bibliográfica. O que, que é isso? É você pegar os outros lugares, porque a TPA não foi inventada da cabeça do Paulinho, da Paulinha ou de quem quer que seja. A TPA foi copiada de outros lugares, certo? Ou você, em vez de fazer essa pesquisa, você pode simplesmente ir estudar onde essa TPA já existia antes e qual foi o impacto que ela teve nesses lugares. Como é que eu vou achar essa pesquisa? Com gente que já fez essa pesquisa em outras cidades e já escreveu livro, já escreveu artigo científico, já escreveu material sobre isso. Entende? Então tem lá, por exemplo, a taxa de Fernando de Noronha. Já tem há muitos anos. Fernando de Noronha cobra há muitos anos. Né? Tem uma cidade ali no Rio de Janeiro, é Búzios, Luiz? Cabo Frio? Búzios, acho que é, né? Que cobra TPA também. Tem um estudo, Ilhabela é meio que já cobra embutida ali com a balsa, né? Eles têm ali uma milha, então tem uma série de cidades ali, Peruíbe já estava tentando estudar também para implantar, então tem umas cidades que estão querendo. Então tem outros lugares, certo? E aí você vai vendo nesses outros lugares como é que foi, como é que não foi, certo? E aí você faz um estudo baseado no que é, olha, para Fernando de Noronha, a taxa foi positiva. Para Búzios, teve essa e essa e essa crítica. Então, se a gente for adaptar isso para Bombinhas, pode ser que funcione nisso, 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 e pode ser que tenha problema nisso, nisso, naquilo. Entende? Você faz um trabalho baseado em estudos que foram feitos em outros lugares, tá? A questão da informatização, lá que eu estava falando. Então, você vai pesquisar. Olha, eu vi 3, 4 estudos que dizem que para pousadas até 20 apartamentos, funciona bem sem computador. Mas para pousadas maiores, fica quase impossível fazer uma administração boa. Começa a ter muito overbooking, começa a ter muito problema, começa a ter muita falha e tal. Então você vai e estuda, sem ter que fazer pesquisa. Você vai e estuda o que outras pessoas já pesquisaram. Então por isso que chama referencial teórico, porque você vai pegar na teoria, ou seja, nos livros, nas revistas, nos artigos científicos, nas pesquisas que outras pessoas fizeram, os argumentos que você vai usar para defender o seu ponto de vista. Deu para entender? Eu gosto então, por isso que você... porque é bem explicadinho, sabe? Acho que para mim está bem claro, né? Mas para os curistas às vezes não. Aí é importante que eles dêem resposta. Isso, que eles falem, porque pra gente tá claro, entendeu? Então, assim, por que a gente fala que tem que começar lá com turismo, depois tem que ir para meio de hospedagem, depois tem que ir para recepção? Porque se você começar a falar assim, a recepção do hotel é assim, assim, assado, as pessoas vão falar assim, tá, mas essa recepção do hotel é importante por quê? Entendeu? Você tem que explicar que a recepção do hotel faz parte do hotel, que o hotel faz parte do turismo, dos meios de hospedagem, que os meios de hospedagem fazem parte do turismo, que é uma atividade econômica, etc, etc. Então você vai começar falando do turismo, depois vai para meios de hospedagem, depois vai para hotel, depois vai para recepção. Agora, é claro que turismo, meio de hospedagem, hotel, você vai falar mais resumidamente, é só para explicar até chegar lá embaixo. Qual que é o teu tema? Onde que você tem que pegar mais referências, mais informações? Sobre o teu assunto específico. Tem que ter argumentos para reforçar aquilo que você disse. Então, tem que pensar lá no teu tema, acessibilidade. Por que a acessibilidade é importante? Ai, professor, todo mundo sabe que é importante. Se todo mundo soubesse, a cidade não era tão inacessível. Né?
Então, é isso que a gente tem que entender, que para as pessoas, o que está claro para a gente, às vezes não está claro para os outros, né? E às vezes as pessoas não fazem por mal, elas não percebem, né? Outro dia eu fui aqui num lugar aqui na minha praia, e tinha uma rampa assim para um cadeirante. Só se ele fosse ninja, entendeu? Só se ele tivesse uns braços... Ninguém consegue empurrar uma cadeira de rodas numa rampa assim. Tem uma altura certa, tem uma série de detalhes que, às vezes, as pessoas não fazem por mal, mas elas nunca andaram de cadeira de rodas na vida, entendeu? Aí você faz um caminho lá de acessibilidade para deficiente visual, para cego, e coloca um poste no meio do caminho. Ah, mas não tem como fazer, o poste já estava lá antes da calçada. Tudo bem, mas então tem que pensar, tem que ver como é que é o estudo certo, como é que o cego se guia e como é que você pode fazer para que ele se desvie desse poste, não colocando a lajotinha para o lado para cá, para o lado ali, para o lado lá. Porque o cego, você anda na rua, né, assim, aí faz assim, aí faz assim, aí faz assim, e vai de novo para frente. Você não anda desse jeito. Então tem que pensar num jeito de desviar o cego do poste de uma forma que ele consiga continuar andando, né? Então, todas essas questões pode parecer óbvio, mas não é. Porque se fosse, as cidades não estavam tão desarrumadas, as empresas não estavam tão desarrumadas, né? Então são essas coisas que a gente quer mostrar para vocês. Conseguiu achar aí alguma coisa, Luiz? Eu achei o TCC da Isabela, Ah, estava bem escrito, né? Só que apesar da gente ainda ter colocado algumas considerações ali para ela, mas acho que o formato tá legal. Daí, só para eles verem a ordem mesmo das coisas e tal, porque eles estão sim. fazendo o referencial teórico. Eu queria que eles entendessem onde é que esse referencial vai se encaixar. Então, assim, pessoal, a Isabela, deixa eu ver se o meu microfone tá ligado. Tá ligado, tá. Tá ligado, tô ouvindo. A Isabela, ela fez o estágio no Hotel Cores do Mar, acho que foi. E aí ela queria explicar mais ou menos como é que funcionava o fluxo de trabalho, né, desde quando o hóspede chega com o carro, né, até ele chegar no setor dele, lá dentro do apartamento. Então, como é que funciona esse fluxograma dentro da pousada, né? Então, até a gente ainda questionou ali em relação que precisava ter um pouquinho de envolvimento ali com a pousada, mas que ela conseguiu explicar bem. Então, assim, primeiro é o título, né, junto ali com o nome do aluno e com o nome dos professores orientadores, a Prof. Josi colocou, também deu uma ajuda para ela, e ela se sentiu em colocar, né, então aqui vocês sabe diferenciar, né, então a Prof. Josi, ela tem mestrado, e a gente tem especialização, né, então aqui ela botou bem certinho, ela fez o resumo, então o resumo, ele vai ser na terceira parte, quando estiver quase entregando todas as etapas, né, então é a última etapa, porque como é que vocês vão resumir aquilo que vocês nem fizeram ainda? Então, por isso que é feito por última parte. Então, vem o resumo, as palavras-chave e a introdução, que essa vai ser a terceira etapa. Então, aqui ela introduz um pouco A introdução é onde você vai apresentar o seu trabalho, certo? Vai explicar ali o que você vai falar, por que você escolheu esse tema, qual é a importância de estudar esse assunto, esse tipo de coisa. A introdução introduz, certo? Aquelas outras coisas de cima lá, o resumo, palavra-chave, aquilo lá, é tudo coisa formato de artigo científico que a gente estuda depois, porque é um formatinho padrão de artigo científico. O Isso. texto mesmo, ele começa na introdução, certo? Então, aqui o resumo, ele vai... É isso, né, Luiz? O trabalho vai trazer num geral. Então, ele aqui apresenta o problema, vai apresentar quais são as metodologias, né, qual o tipo de pesquisa que ela usou, vai explicar de uma forma bem síntese, assim, qual que é o resultado que ela chegou com o estudo. Então, para a pessoa não precisar olhar todo o trabalho para saber qual que foi o resultado, a pessoa lê o resumo, né, vê o que se trata. Então, daí, né, as palavras-chave que são as que mais aparecem. É o resumo do resumo? A introdução,
Então, aqui ela foi introduzindo, vocês veem como está bem referenciado, né? Então, aqui tem bastante referência, citação indireta. Daí aqui ela fala da fundamentação. Aí, olha lá, ó, sobre o que era o tema dela, desculpa, esqueci. Era sobre o fluxograma de operacionalização do hóspede quando chegava na pousada. Como é que Certo, funcionava? tá. Daí, então, ela falou sobre conceitos de turismo, né? Pegou a Organização Mundial do Turismo, Rushman, aí foi, ó. Gonçalves e Campos. E aí ela foi falando sobre turismo, trouxe os dados, né? Que é extremamente importante. Isso. Para que é importante o turismo? Por que o turismo é uma atividade econômica importante? Quanto emprego ele gera? Esse tipo de coisa, né? E aqui no último parágrafo dela, ela meio que começou a elencar sobre a hotelaria, né? Porque era o próximo tópico que ela ia falar, né? Que faz parte, né? Do Isso. produtiva. E aqui daí, então, ela já puxa para o outro tópico, que seria sobre meio de hospedagem. Aí ela começa a falar meio de hospedagem. E aí foi. Ver, né? Silva, Barbosa, basicamente Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares. E aí, tá vendo? Ó, ela vai linkando o que ela pensa junto com o que os caras falaram, tá vendo? Ó? Vai fazendo parágrafos dela e parágrafos de citação, vai emendando uma coisa na outra, né? Daí Aí, ela da hotelaria veio para o Brasil, show de bola. hotelaria no Brasil. Aí foi falando de hotelaria no Brasil. Ministério do Turismo, as leis, Sebrae. Daí começou a puxar para o assunto dela. Certo. A Daí foi competição, né? isso. Das tendências, setor operacional, falou da Ó, por que fidelizar um hóspede? qualidade de serviços hoteleiros. E daí ela foi para Aí pronto, aí acabou a referência teórica. Então, ela começou lá no turismo e veio puxando para o que ela queria trabalhar, que era a fidelização de clientes, a importância de fidelizar o cliente. Percebe? através Então, ali da sinalização, do fluxograma, de como é que funcionava isso tudo. isso. Aí, esse aí é essa parte aí que nós estamos querendo que vocês façam agora, né? Aí tem ainda, depois vocês vão explicar a metodologia, depois vocês vão fazer o resultado de pesquisa. No resultado de pesquisa, vai ser a parte que vocês mais vão falar de vocês, da área de vocês, da prática de vocês. Que é onde, aí vem o como era na empresa onde você fez o estágio, a realidade que você assistiu, certo? Então, no referencial teórico, ontem me perguntaram isso, professor, precisa ter citação? O referencial teórico é praticamente só citação, porque ele é o que já estudaram sobre aquele assunto até agora, certo? Então, você só não pode jogar os assuntos lá, um na sequência do outro, sem nenhuma explicação, sem nenhuma união. Vocês viram que a Isabela foi fazendo, né, no final de cada tópico, ela já ia fazendo um parágrafozinho explicando por que ela ia para o parágrafo seguinte e tal. Então, é esse tipo de organização que vocês têm que fazer. Deu para entender, galera? Eu estou sentindo vocês muito mudos hoje. A ideia era que vocês participassem um pouco mais. A gente está aqui falando, às vezes a gente está achando que está abafando a explicação e não está explicando nada direito. Eu queria que vocês dissessem se está ajudando a esclarecer alguma coisa. Cri, 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 cri. Pois é. Assim, tá bom. Então tá. Porque é isso que a gente precisa, que vocês daí, claro, assim, ó. Ai, professor, mas a Isabela fez 5, 6 citações de cada assunto. Ela fez. A gente pede para que tenha pelo menos 2 ou 3 de cada assunto, certo?
porque é aquilo que a gente diz sempre, quanto mais referências, mais o teu artigo fica bem argumentado, né? Então, assim, quando você traz o que é turismo para a Organização Mundial do Turismo, legal. Só que tem gente que vai dizer diferente da Organização Mundial do Turismo, né? Então, se você compara, se você completa, se você traz 2, 3 ideias diferentes, né? Você vai falar, por exemplo, de novo lá da história do computador, que é importante a computação, aí você vai entrevistar gente que é de uma empresa de computação. É óbvio que ele vai falar que é importante, certo? Aí você traz alguém de uma empresa que não tem computadores, para falar como é que ela lida sem. Então, quanto mais referenciado tiver, quanto mais experiências tiver, melhor, porque vai ficando mais completo o teu trabalho, né? Mas não precisa ter 10 referências de cada tema também, porque é um trabalho científico de ensino médio, né? Conceituar o assunto, exatamente. Referenciar teoricamente, conceituar o assunto. Perfeito, Lilian. Obrigado. Tá vendo como às vezes o termo que a gente usa que complica vocês? É por isso que a gente precisa dessa ajuda, desse bate-papo, para vocês me dizerem se vocês estão entendendo. É exatamente isso. É conceituar e dizer quais são os autores, quais são as pessoas que você está usando para fazer esses conceitos. Qual é a base teórica desses teus conceitos. Porque senão você pode simplesmente conceituar baseado no teu achismo, e não é o que a gente quer. Entendeu? Assuntos principais, assim, ó, o que é, quando se vai se referenciar, é o que é, por que é importante e quando começou e dados na atualidade. Basicamente, são quatro tópicos que tem que ser respondido em cada subtítulo ali. Né, o que é, né, por que é importante, quando começou e na atualidade. Dados atuais. É isso. É isso. Acho que o que eu queria falar hoje era isso. Então, semana que vem vai ser o nosso último encontro, acho que antes da entrega, né? Porque a entrega está prevista para segunda-feira, porque é justamente para vocês trabalharem durante o final de semana e a gente não pode postar atividade com entrega no final de semana. Então, semana que vem, então, a gente vai ler, né, professor André, ler os trabalhos, então tentem colocar o máximo que vocês conseguirem de produção ali no Classroom para a gente conseguir orientar vocês e ver né, se os parágrafos eles estão bem interligados, se o assunto tá legal, se está faltando referenciar, porque às vezes o pessoal escreve, lê, escreve, que é uma citação indireta, e daí ali a gente vai colocando. Isso não é citação direta, né? Talvez melhorar um pouquinho, e não é simplesmente tu ler e escrever com as tuas palavras, porque isso também é uma citação, né? Então, é tu explicar, né, citar, né, pode ser direto ou indiretamente, e depois explicar e ir conversando com os autores, né? A gente fala dentro da faculdade que uma fundamentação teórica, ela é uma conversa de você com vários autores, né? Então, um bate-papo. Então, ali tu vai lendo, pega o conceito de um, pega o conceito de outro, e vai fazendo essa construção. E a nossa preocupação é que a fundamentação teórica, ela não é uma colcha de retalhos. Não é simplesmente pegar e jogar citação, 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 e não ter essa intervenção e esse cuidado com o aluno. Então, a gente precisa cuidar muito nisso. Eu sei que é o primeiro, né, vocês entregaram um pouquinho ali do relatório, que foi uma forma bem superficial, bem pequena, e agora é para valer. Então, vai ser basicamente o primeiro trabalho dentro desse formato de vocês. Então, assusta um pouco, e que eu acho engraçado que quando vocês estiverem lá no quarto, né, quinto ano da faculdade, acabando a faculdade, pegar esses artigos de vocês do ensino médio, vocês vão ver, né, poderia ter melhorado isso, ter feito aquilo. Então, é essa construção mesmo que a gente quer que vocês aprendam, né, e que vocês façam, né, com o maior capricho possível. Mas, por outro lado, é muito legal, né, Luiz? Porque essa semana uma menina que se formou ano passado, ela me mandou uma mensagem e falou assim, professor, eu acabei de fazer um artigo aqui para o primeiro período da faculdade que eu estou fazendo, e eu queria que o senhor lesse para ver se está mais ou menos no formato né, de um artigo científico, se está legal, tal, não sei o quê. Daí eu fui lá, passei os olhos no trabalho dela e estava muito legal o trabalho, só que estava cheio dos apudes.
Aí eu peguei e falei para ela, falei, ó, o teu trabalho tá ótimo, né? Só se você tiver tempo de você ir ver essas citações na origem, né? Porque estava assim, fulano apude ciclano, significa que ela pegou aquela informação que foi feita pelo Luiz dentro do meu livro, entendeu? Aí eu falei assim, ó, se você puder ir direto no livro do Luiz, vai ficar mais caprichado aí o teu artigo, né? Mas o formato dele tá muito legal, tá muito bem montado, tá não sei o quê. Ela falou assim, pois é, eu que pensei que o artigo de vocês ia ser o último que eu ia escrever nos próximos anos, não deu 6 meses, eu já estou fazendo outro. E eu achei muito legal, porque é isso, se você aprender o formato, nunca mais na vida você vai ter grandes problemas, né? Então é muito legal que vocês aprendam isso agora, tá? E na faculdade, né, e uma das coisas que eu mais apanhei quando eu entrei na faculdade, justamente fazer essa bendita fundamentação. E a professora justamente dizia assim, ó, eu não gosto de ler trabalhos com APUD, porque é sinal que o aluno não se esforçou a ir atrás da fonte original. E às vezes é quando ela dava o feedback, né, ou simplesmente quando a gente entregava o trabalho, ela simplesmente descontava a nota e a gente não sabia o porquê. Então, a gente faz ao contrário aqui com vocês, a gente realmente faz o trabalho de orientação e de indicar, né, se está certo, se está errado, se pode melhorar, se não pode. Então, aproveitem, né, tentem absorver o máximo nesse momento, porque eu sei que para a faculdade e vai ser muito válido lá na frente. Vai ser útil. É isso, galerinha. Alguma pergunta? Ninguém botou quase nada, nem fez comentário, nada. Hoje eles estão devagar. Vocês não estão mais a mão da gente, eu acho. É assim. A Mas gente, acho que tá a gente vai ficar mais um pouquinho aqui, né? Se alguém tiver dúvida, como de costume. isso. A gente encerra a gravação e aí fica à disposição para se alguém quiser perguntar alguma coisa mais individualmente. Tá Isso. bom? Fechou. Muito obrigado a todos, então. E aí, é sério, quem não tá aqui, quem sabe, né, quem tem amigos aí, vocês têm os amigos nos grupos e tal, fala para eles que a gente vai disponibilizar, eu vou parar de gravar aqui e vou disponibilizar esse vídeo na sequência, né, a gente coloca lá para vocês. Mandem o link para o povo, manda assistir, 40 minutos, 45 minutos que deu a gravação e uma aula, né? Acho que é importante porque a Lilian falou ali, ó, que as dicas dela que as dicas que a gente deu aqui eram algumas das dúvidas dela, né? Eu sei que tem outras pessoas que já me perguntaram isso durante a semana e não estão aqui hoje. Então, manda o linkzinho para vocês poderem acessar. Eu vou colocar no YouTube, sim, para vocês poderem acessar de novo. E aí eu sempre jogo lá, no mesmo link que eu marco a reunião com vocês, eu jogo também o link do videozinho disponível. Mas está lá no canal do YouTube, é só acessar lá que vocês encontram, tá bom? É só o tempo de eu baixar e subir de novo para o YouTube. Beleza? Obrigado, Luiz. Até Obrigado. mais. A gente fica aí mais um tempo aí para quem quiser conversar. Fechou. Fechou.